Uma das piores coisas que está para acontecer dentro de Dandadan, Yuki Nobutatsu não tem medo nenhum e matará a personagem principal de todo esse enredo. Adeus Seiko Ayase, teremos um Satoru Gojo 2.0, só que dessa vez na questão de morte já confirmado, baseado, é claro, nas lendas que estão por volta do Castelo Matsui. Seiko Ayase enfrentará Saint-Germain, o personagem mais poderoso e vilão principal dessa obra, e partirá com Deus. Exatamente isso que você ouviu, e se você não quiser também ir pro Isekai do Herói do Escudo, é claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada misteriosa no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. E lembre-se, com grandes poderes, vem grandes mortes nas costas dos protagonistas. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo, que hoje com certeza você vai sair daqui chorando um pouquinho. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando, trazendo uma notícia pra vocês que talvez não seja do seu agrado. Se eu te falar que Yuki Nobutatsu está prestes a cometer o mesmo erro de GG Akutami dentro dessa obra. Exatamente isso que você ouviu. Nosso queridíssimo Yuki Nobutatsu, mais conhecido por todos vocês como Japonês Safado, está prestes de matar a personagem mais importante de todo Dandadan. Exatamente isso. Ele quer acabar com a vida de ninguém mais, ninguém menos que Seiko Ayase, e os motivos que ele tem para fazer isso são extremamente interessantes, mas eu não concordo muito com o que ele vai acabar fazendo. Sem mais enrolação, vamos direto para o conteúdo, mas antes disso, é claro, vou ter que dar uma resumidinha para você do que acontece no capítulo 202 do mangá de Dandadan. Após muito tempo de correria, temos Seiko Ayase, Momoyase e Vamola chegando no Castelo Matsui e deixando o nosso queridíssimo mal-olhado no carro, no táxi, esperando, até porque senão o taxista iria embora, e ao chegar lá eles se deparam com diversos ninjas misteriosos e todos somos enganados. Yuki Nobutatsu sempre engana a gente nos seus capítulos, e a pessoa que era o sacerdote na realidade se mostra alguém extremamente parecido com Saint-Germain / Sanjome, e com a nova teoria do vídeo que eu lancei ontem, / Sanjoman. Por que Sanjoman, Sonarken? Simplesmente porque Sanjoman, os kanji significa terceiro, que no caso seria terceira pessoa, e milhares. Coisa que foi apresentada pra gente nos capítulos também, com o poder que ele tem de estranhamente convocar diversos ninjas das sombras do mais absoluto nada. É um poder completamente roubado, ainda mais pro local que eles estão. Para concluir, no final desse capítulo, Vamola, Momoyase e Seiko Ayase são separadas e a gente tem o início de um combate entre os dois personagens, mas ele repete mais uma vez algo que já estranhamos no início do capítulo 201, no final do capítulo 201, perdão. Ele simplesmente reverencia Seiko Ayase antes de entrar em combate. O estado de Seiko Ayase nesse capítulo é um tanto quanto complicado, porque a personagem constantemente nos arcos anteriores foi nerfada pelo Yuki Nobutatsu, sempre sofrendo ferimentos e estando constantemente em um estado não muito bom para enfrentar personagens normais, quanto imaginem só os personagens mais poderosos dentro de Dandadan, e Saint-Germain se mostrou um desses personagens. O personagem mais poderoso de todo Dandadan não é Reiko Kashima, não. No momento, o personagem mais poderoso de todos os tempos dentro de Dandadan, independente do que vocês falem, até o que foi mostrado pra gente, com toda certeza, foi o Saint-Germain. Até porque Reiko Kashima tem uma das maiores fraquezas que todo ser humano e espírito amaldiçoado fantasma tem. Ela simplesmente se apaixona pelos outros. E uma das maneiras que eu falo há muito tempo que ela será derrotada e terá seus poderes roubados é simplesmente porque ela vai se apaixonar pelo bonitão do Saint-Germain e ele roubará os poderes dela, e a situação vai ficar ainda mais complicada do que o estado atual do mangá de Dandadan. Sonarken, mas por que você tá dizendo pra gente que Seiko Ayase vai morrer dentro de Dandadan? Primeiro que a gente precisa de mortes relevantes na série, e toda morte bem feita serve para impulsionar um pouco mais os protagonistas, tá? No caso de Seiko Ayase, ela tem a maior bandeira de morte, porque ela é a personagem mais poderosa do lado dos protagonistas e também tem um conhecimento gigantesco do mundo yokai. Se ela morresse, os personagens ficariam mais às escuras, sem saber o que fazer, e daria também uma profundidade emocional na obra um pouco mais elevada. Eu quero que ela morra? Não. O que mais está indicando que ela vai morrer é o local que elas estão dentro desse momento, que é no Castelo Matsui do Japão. E notem que perto dela tem diversos ninjas, também é claro extremamente poderosos, mais diversas estruturas que são pilares. E esses pilares parece que eles são ocos por dentro. Ué, Sonarken, o que tem a ver um pilar oco com a morte de Seiko Ayase? Simplesmente no Castelo Matsui tem diversas lendas mesmos,
inúmeras lendas, incontáveis lendas, vou ser bem sincero com vocês, que falam constantemente sobre os rituais conhecidos como Hitobashira, que são rituais onde, para manter a estrutura de um castelo, pessoas são cimentadas dentro de vigas ou simplesmente são transformadas em pilares humanos. No caso, diversas pessoas são mortas para o castelo se manter em pé por muito tempo. Isso era comumente feito no Japão antigamente, e no Castelo Matsui, como eu falei para vocês, diversas pessoas morreram nesse mesmo processo. Uma das lendas mais conhecidas lá é de uma mulher sem nome, acredite você se quiser, que acabou fazendo parte desse ritual Hitobashira, mas surgiu novamente na torre central do topo do castelo e só saiu de lá quando ela recebeu um peixinho gostoso daqueles para comer. E isso vai muito de acordo com o estado atual do mangá de Dandadan e a evolução necessária dos personagens. Sonark, eu não tô entendendo que diabo você tá falando. O que tem a ver o ritual Hitobashira com a morte de Seiko Ayase e os personagens de Dandadan? É simples, meus delinquentes. Note que ela está dentro do castelo, de uma fortaleza. E se a gente colocar esses paralelos do ritual Hitobashira ao estado atual da Seiko, quem ela possivelmente vai enfrentar no futuro da obra, a gente percebe que a coisa lascou de vez. Porque todos os personagens de Dandadan não é de hoje, precisam de um power-up elevado. No caso, Okarun, Momoyase e Aira. O Quinta Sakata é extremamente roubado com as skins dele, então de todos os personagens que precisam de power-up, ele é o que menos precisa. Então a morte de Seiko Ayase justificaria o crescimento de uma nova fortaleza. Olha só que bonitinho e olha só que vagabundo cara de pau que é o Yuki Nobutatsu. Se a Seiko Ayase morrer, automaticamente todos os personagens terão motivos para iniciar o seu período de treinamento, coisa que já foi pré-programada pra gente quando o Manjiro entrega o pau de ferro do nosso menino Okarun, que olha daquela analisada no pau dele e percebe que é um pau extremamente pequeno e falta um pouquinho de fortalecimento nesse pau aí no caso. Estou falando, YouTube, apenas do Kanabo que ele recebeu de Oni, e geralmente todo o poder dos Onis vem de uma raiva extrema, de uma ira extrema, pode ser se dada a morte de alguma coisa, com toda certeza Yuki Nobutatsu tem como trabalhar isso um pouco melhor. E uma das coisas que pode atrasar também, graças à morte de Seiko Ayase dentro de Dandadan, é simplesmente a promessa dos nossos protagonistas ficarem juntos. Pense comigo, meus delinquentes. Yuki Nobutatsu, ele adiantou demais o relacionamento de Momoyase e Okarun. Assim que eles terminarem de resolver o problema amaldiçoado de Momoyase, ela revelará ao Okarun que os dois se amam e os dois provavelmente ficaram juntos. Coisa que aconteceu pra gente por volta do capítulo 162, onde Momoyase promete ao Okarun que quando eles estiverem bem, ele voltará a falar pra ela que eles se amam. Agora pense desse jeito, Momoyase e Okarun mandaram praticamente Seiko Ayase resolver o problema amaldiçoado deles, prometendo, é claro, que os dois falariam que se amavam, e graças a esse desejo egoísta, digamos assim, o mentor de Okarun e a vovó de Momoyase acaba morrendo dentro desse processo. Você acha que os dois protagonistas terão cabeça de ficarem juntos ou se preocuparão em ficar juntos graças à morte de Seiko Ayase? Com toda certeza não. Os personagens vão entrar naquele período maravilhoso que existe nos animes, querendo se fortalecer, querendo vingança, e não ficarão juntos somente porque o amor deles ocasionou numa morte de alguém que eles gostam bastante. Então, ao mesmo tempo que é uma opção extremamente maravilhosa, matar Seiko Ayase é uma opção completamente difícil de tomar, e o Yuki Nobutatsu nesse momento tá com a pior decisão que ele pode fazer dentro da sua obra. Matar um personagem que todos gostem para ter uma evolução gigantesca em Dandadan, porque isso vai ter sim uma evolução gigantesca, tanto em relação ao período de treinamento, quanto também em atrasar o relacionamento e sentimento das pessoas. Vai ser uma trama muito boa se ele decidir realmente matar Seiko Ayase, mas ao mesmo tempo, como eu sempre tô falando para vocês desde o início desse vídeo, pode ser um tiro no pé também, porque ninguém gosta que personagens favoritos morram, e a gente ainda não se curou dos ferimentos da morte do Satoru Gojo, e se matar Seiko Ayase de uma forma completamente ridícula, também não vai ser muito atrativo. Sem mortes fora de tela, se for para matar o personagem, a gente quer ver, infelizmente, a morte de Seiko Ayase. Agora, se a gente tá preparado para ver Seiko Ayase morrendo, é uma outra história completamente diferente. Eu particularmente preferia que ela só desaparecesse, que ninguém soubesse o que aconteceu com ela, geraria a mesma motivação, só que não teríamos a morte da personagem daí. Ao que tudo indicaria, claro, ela poderia ser morta, poderiam fingir essa morte da personagem muito bem fingido, dá pra fazer muitas coisas dentro desse universo de Dandadan, mas se fosse pra eu escolher, não mataria essa personagem agora, só desapareceria com ela, desapareceria com o corpo dela, deixaria todos os indícios possíveis e impossíveis que ela estaria morta, e aí, milagrosamente, após o período de treinamento do Okarun e dos outros personagens,
aí ela aparecesse tudo bem, mas daqui uns 50 a 60 capítulos com toda certeza. Mas eu quero saber, é claro, da sua opinião, deixe nos comentários aí pra mim saber. Acha que Seiko Ayase precisa morrer ou você ainda prefere que o Quinta Sakata morra no lugar dela? Mas eu quero saber, é claro, das suas opiniões, deixe nos comentários aí também, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like. E eu preciso saber quem vocês querem que morra dentro de Dandadan, Seiko Ayase ou Quinta Sakata. No mais é isso, e Sonar quem diz. Tchau!